Fala pessoal, fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Meu nome é Hamilton Enzídio, estamos aqui diretamente do canal 3 de Fevereiro, juntamente com o Lance de Ouro, uma entrevista exclusiva com o Adriano Lucena, da Patrimonial do Santa Cruz Futebol Clube. Adriano, muito bom dia, tudo bom contigo? Oi, Hamilton. Bom dia, tudo bem? Prazer falar com você e todos aqueles que acompanham aí seu canal, para que a gente possa falar do Santa Cruz. Tem a expectativa agora do próximo jogo, né? Do dia 15 de março, e a gente está aqui para responder, para conversar. Fique à vontade. Show. A gente viu, né, todo mundo sabe que o Cadar, né, teve aqui em Recife, e trazendo algumas novidades, fotos, ele tirou algumas fotos ali do Arruda e falou trabalho, trabalho, trabalho. Então eu gostaria de começar aqui nesse bate-papo com uma pergunta bem interessante. Essa questão de SAF, a gente sabe que não está assinada ainda, é verdade, mas a partir do momento que a SAF foi implementada estruturalmente dentro do Arruda, qual é a parte fisicamente do patrimônio que vai entrar nessa questão de SAF? O estádio. Então, a sede fica com a associação, mas o estádio, no modelo que foi acordado, assinado, ele fica com a SAF. Então, a parte estrutural toda do estádio, aquela parte ali de fora também, a questão da calçada, relação. Todo estádio, seu entorno, tá certo? Fica com a SAF. O que, numa divisão grosseira para as pessoas que conhecem bem o Arruda, então você entrando pelo portão que entram os automóveis ali na Rua das Moças, naquela rua que sai lá no canal, então ali do lado direito, você entrando no sentido canal, Rua das Moças, canal, do lado direito, fica a associação, a sede, a piscina, o society, isso é da associação, até a Avenida Beberibe. O fica do lado esquerdo, que é o estádio, então tudo isso fica com a SAF. A questão para o torcedor mesmo, se ele quiser ver essa informação, tem alguma informação lá no site do clube ou ainda estão fazendo esse trâmite para poder colocar essas informações para o torcedor ficar ciente? A gente da Pato Manual não trabalha com o site. A gente tem um Instagram, criou um Instagram para ter uma comunicação mais direta do que a gente está fazendo ali no dia a dia, mas em relação ao site, é o pessoal de marketing. Então, eu não sei se já tem essa informação lá no site, mas poderia estar. É uma sugestão que eu acho que o pessoal do marketing, vendo a entrevista ou conversando aí com o pessoal da SAP, poderá deixar isso até um croquis, uma informação visual, não só em texto, mas para que possa facilitar o torcedor, o sócio. Show. É a questão, você, não sei se tu viu, mas o Cadelli postou algumas imagens da parte tem a parte da fachada, né, da frente, que está finalizando ali, e do lado tem aquela parte aí dizem que é as lojas, né, que ainda vai passar por algum tipo de procedimento, porque ele estava postando a questão de grafitagem, né, o pessoal grafitar ali e deixar bem estiloso. Essa parte, que é, na minha opinião, é da sede ainda, né, vai ficar distribuída entre SAF e patrimonial ou vai ficar só pela patrimonial? Ó, aquilo é patrimonial, tá? Aquilo é associação, na verdade, né? Fica com a associação, com os 10% da associação. Então, tudo que está naquela estrutura da sede é a associação. O que fica com a SAF é a parte da estrutura, a parte do futebol, a parte do estádio. Em relação a essa área, veja, nós criamos um grupo de WhatsApp com alguns grafiteiros, né? Carlos Negão, Grilo Tato, tivemos outros que a gente entrou em contato. Deixa eu te passar o nome com exatidão. Nós criamos um grupo a partir do instante em que o Santa Cruz ele tem um projeto de grafitagem de todo o perímetro, de todo o entorno do estádio, ou do complexo, né? Não é só do campo de futebol, mas todo o complexo, desde 2015, eu acredito. Isso chegou para mim essa informação, disse, olha, vamos atrás dessas pessoas para que elas possam atualizar esse projeto que
vocês desenvolveram e que a gente possa executá-lo. E nós conversamos em alguns instantes e, infelizmente, a gente não conseguiu viabilizá-los, executá-los até o presente momento. Mas eu pedi para Adriano Costa acompanhar um grafiteiro para que ele pudesse apresentar uma proposta, não na parte da fachada, mas na parte interna. Quando você entra pelo portão 3, que é o portão dos sócios, você entra no portão 3, do lado direito, assim que você entra no portão 3, do lado direito tem um corredor que liga até o portão 14, que é o portão de serviços. Então você tem um grande corredor e aquele corredor a gente queria fazer painéis com ex-atletas, com títulos, com coisas que levassem a quem entrar naquele corredor conhecer, através da grafitagem, da arte, a história do Santa Cruz ao longo do tempo. E quando entrasse na arquibancada, no setor das sociais, ele já entrar na vibração de um clube vencedor para incentivar os jogadores e na partida que a gente estivesse realizando, a gente pudesse ter mais alguma vitória. Para você ter uma ideia, só esse trecho na grafitagem ele teria um custo na ordem de R$ 45.000. 45 euros. Não, 40. Foi com Raoni. O grafiteiro foi Raoni que teve lá. Então, teve com Adriano Costa. Não tive nesse dia. A gente fez uma estimativa. O valor em torno disso. Acho que Sobre... era R$ 288 o metro quadrado. Então, você fazendo um cálculo, eu peguei esse cálculo e fiz uma projeção do que seria lá na fachada, nesse trecho lá da Avenida Beberibe. Então, nesse trecho da Avenida Beberibe, um cálculo rápido que eu fiz na época, isso foi em novembro de 2024, 10, 11 de novembro de 2024. Então, isso dava um cálculo, um valor na fachada, pegando esses R$ 288.000, um metro quadrado, dava em torno de R$ 45.000 essa pintura, essa grafitagem na fachada. Eu disse, olha, nós estamos negociando essa parte, tá certo? E estava bem adiantada na fase já de assinarmos um contrato para um valor mensal de um contrato de 10 anos, para que a gente pudesse ter um estabelecimento comercial naquela área. Só, olha, você vai ter um estabelecimento comercial, então aquelas paredes provavelmente elas serão derrubadas para que pudesse ser construído dentro de uma outra arquitetura, exatamente aquelas paredes. Se a gente fizer esse custo, com pouco tempo, a gente pode derrubar isso e todo esse dinheiro sem vão. Então, não vale a pena. Vamos aguardar a definição. Aí veio a definição da SAF. Olha, vamos aguardar para que a gente possa tomar uma decisão que seja realmente duradoura. A gente voltou a conversar com a empresa que estava interessada em utilizar aquela área, como voltamos a conversar com outros estabelecimentos comerciais para que a gente possa dar vida àquela estrutura ali. A gente tem restaurante, lanchonete, academias, farmácias, para que crie opções para que, quando o sócio estiver no clube, além de ter os descontos, ele também tem uma atratividade de almoçar, de tomar um café, fazer uma reunião. Você pode fazer uma live, por exemplo, lá, em um restaurante, lá de uma cafeteria. Então, foi dentro desse horizonte que a gente deu uma parada. Mas a gente pensou e a gente chegou a andar com esse projeto do ponto de vista de conversar para viabilizar a grafitagem. Não prosseguimos por duas variáveis aí, a questão da questão comercial, que a gente poderia derrubar boa parte do que a gente tinha feito, e a questão também financeira, fazer um aporte de R$ 50.000, 55, R$ 45.000, e de repente derrubar. Entendi. O pessoal me pergunta muito, Hamilton, você faz vídeo lá na frente do Arruda quase toda semana. Como vai ficar a questão de segurança? Porque o torcedor está vendo que está muito bonito, mas como vai ficar a questão de segurança para o pessoal não pichar, para o pessoal não. Infelizmente, acontece isso, né? Aqui em Recife, a gente sabe que tem esse pessoal que, infelizmente,
picha as coisas e tenta destruir o patrimônio alheio. Mas como vai ficar a questão de segurança pelaquela parte ali da frente da nova fachada? Veja, a gente tem a segurança interna do clube, que a gente precisa de mais segurança para que a gente possa preservar o nosso patrimônio com uma atenção, tá certo? Mas eu diria até com mais zelo, com mais zelo. Então é preciso preservar, evitar as pichações, criar rotinas. A gente contratou um diretor de segurança que já foi comandante-geral do Choque, que é o ex-coronel Noronha, que vem nos ajudando, então vem aplicando algumas sugestões e a gente vem mudando, tá certo? Melhorando a questão da vigilância. De fato, a gente precisa não cuidar só da fachada, mas cuidar de todo esse nosso patrimônio. O senhor até falou, né? A gente estava lá na sala, o senhor falou que tem muita questão de roubo também, que infelizmente acontece, né? Mas não era para acontecer, mas infelizmente acontece, né? De pessoas que entram ali nas dependências da sede e roubam pequenas coisas e infelizmente isso aí já está sendo mudado, né? Noronha é o nome do cara, né? Do coronel, ex-coronel. Que está conosco é o diretor hoje da segurança, que está dando todo o apoio no dia a dia e também nos jogos. Certo. A questão da arquibancada superior, tem alguma previsão já? Como está a questão daquelas obras ali? Porque quando eu passo ali de moto, a gente vê que tem uns andames ali na parte superior, mas ali onde fica a torcida visitante. Tem alguma previsão para finalizar essa parte? Ó, vamos dividir a arquibancada superior em duas partes. A parte que você falou, que é da Rua das Moças, que essa tem uma intervenção bem mais onerosa, o volume de dinheiro para que a gente possa recuperar é bem significativo. Uma obra, como você passou, o pessoal está trabalhando em plataforma na altura, então a produtividade do ritmo ele é menor do que quem está trabalhando com os pés firmes no solo. Então, sobe material, desce material, vai tomar água, mesmo você levando água, no momento falta, desce, volta, então você tem uma velocidade de fazer menor. E a gente tem quantidade de recursos financeiros também pequenos. Se a gente tivesse mais recursos, tivesse mais gente, o ritmo seria outro. Então, essa obra não dá nem para a gente fazer uma previsão, tal dia, tal mês a gente vai entregar. A gente está fazendo aquilo que é possível fazer dentro dos recursos que a gente tem. Vou lhe dar um número. A gente precisava de fazer um investimento nas obras de forma direta no clube, por um longo período, nas condições que nós estamos hoje, sem previsão de SAF, o que a gente estava vindo, no mínimo de R$ 200 mil mês. Direto, direto. Tá certo? Direto. Então, durante um ano, a gente teria que investir aí no mínimo 2 milhões e 400, 3 milhões. Durante 3 anos, se a gente investisse esses valores de forma continuada e no mínimo esse valor, então a gente teria um investimento aí bem próximo de 9 milhões, a gente teria um estádio bem estruturado, tá certo? A gente poderia fazer isso. A gente não tem esse investimento. O investimento nosso é bem menor do que esse, tá certo? Mas dentro do possível, a gente está fazendo. Para você ter uma ideia, a gente deve ter feito um investimento no ano 2024 na ordem de 1,5 milhão, na ordem de 1,5 milhão, não só nas obras, né? Envolvendo também pagamento de mão de obra nossa, compra de insumos e outras coisas. Então, é bem menor do que a velocidade que a gente precisa implementar nas ações. Então, esse é um lado que requer toda a atenção, porque os problemas estruturais eles são mais delicados. Nós temos na arquibancada superior a liberação no AVCB de 3.500 torcedores. Isso do centro do gramado ali da mediações ali do Escudos do Santa Cruz em direção à rua, à Avenida do Canal,
Avenida Professor Zé dos Anjos. Então, ela tem aproximadamente 3.500 torcedores liberados. Veja que aquele espaço ele cabe muito mais do que 3.500 torcedores. Então, o problema não é no espaço, o problema é no entrar e não sair. Quando você olha, tá certo? Você olhar ali das sociais para a arquibancada superior, você vê 12 saídas. Tem lá 12 saídas. E saídas até, principalmente no centro do campo, ela com uma dimensão bem grande. Você consegue ter esse fluxo da arquibancada para um patamar. E desse patamar para fora, para descer, para chegar no solo, você tem 4. Então você reduz de 12 para 4. E dessas 4 hoje, a gente tem uma liberada. Então se você tinha 100% dividido por 4, você teria 25. Agora você tem 100% dividido por uma você tem 100% daquela escada, que é a escada exatamente do Colosso. Então é o acesso lá pelo portão 13. Então a gente está fazendo a recuperação na escada do ginásio para que a gente possa. Aliás, nós concluímos, tá certo? Agora tem o período do carnaval, assim que for possível, o Corpo de Bombeiros fará a sua visita, a sua análise, se estiver dentro dos padrões, a gente acredita que vai ser liberado um público bem maior do que 3.500, tá certo? Até porque é do lado do Santa Cruz, não é do outro lado que a interdição exige maiores investimentos, então a gente acredita que esse número de torcedores aqui de 3.500 vai aumentar de forma considerável, pelo menos do ponto de vista percentual. Se você aumentar aí na ordem de 50% de 3.500, você vai aumentar aí para 1.700. Se você aumentar 100%, você vai aumentar mais 3.500, vai para 7. Então vamos aguardar o que eles vão analisar e dentro dos parâmetros deles técnicos, priorizando a segurança e o conforto do torcedor, a gente tem esperança e confiança que vai aumentar. É, uma outra dúvida do torcedor é o seguinte: essa questão da arquibancada superior e a inferior, vai ter algum questão de relacionamento de preço? A arquibancada superior vai ser um pouco mais barata do que a inferior ou vai ter questão de prioridade, vai ter acesso? Quem tiver em cima vai poder acessar a parte de baixo, quem tiver embaixo vai ter acesso à parte de cima. Veja, eu tenho voltado muito a minha atividade no Santa Cruz para as obras, para as intervenções da engenharia. Então, operação de jogo, o mundo do futebol, questão de valores de ingresso, eu tenho evitado qualquer tipo de discussão. Eu já me manifestei e me manifesto no seguinte sentido: eu entendo que planejamento você faz por ano todo. Então, quando você chega no início do ano e diz, olha, eu vou disputar, por exemplo, o Campeonato Pernambucano. Então, o Campeonato Pernambucano é dividido na primeira fase, numa segunda fase que disputam aqueles que estão entre o terceiro e a terceira e a sexta colocação, as semifinais e as finais. Então, se eu estou lá na primeira fase, os preços são esses. Quem quiser comprar os ingressos de forma antecipada, vai lá e compra. Então, são tantos jogos, compra o pacote. Se for para a segunda fase disputar entre o terceiro e o sexto, o valor é esse. Então, o torcedor só vai poder comprar quando acabar a primeira fase. Na primeira fase você já pode vender de forma antecipada, para quem quiser. Na segunda fase, terminou a primeira, você diz, olha, eu já sei que vou disputar entre o terceiro e o sexto, então o valor é esse aqui. E se eu não estou entre o terceiro e o sexto, estou entre o primeiro e o segundo, o valor é esse aqui, para a semifinal. E quando está na semifinal, vender a final. O Campeonato Brasileiro, pode ser uma tabela. Então a gente já sabe os jogos. Então vamos vender os ingressos. Eu sou da tese que a gente já define os valores do ingresso. Ah, o time venceu, aí vai ter variação de preço de ingresso. Talvez naqueles que você não vendeu de forma antecipada, aí sim, você vender por um preço mais próximo, tá certo? Com um valor mais agregado, até porque futebol não é barato. Futebol não é barato. Quem achar que operação de jogo, colocar algumas pessoas ali, a segurança, e acha que
uma renda de um jogo de 800 mil reais vai ficar 600 mil reais para o clube, tá, mas está errado de uma forma muito significativa. Então, e são poucas pessoas que entendem de operação de jogo, né? E o Santa Cruz vem melhorando mesmo o fluxo da entrada das pessoas no estádio, no estádio por uma operação do pessoal que tem expertise, tem conhecimento e tem muita dedicação. As pessoas que estão na operação do jogo conhecem profundamente e se colocam à disposição do clube, trabalhando não só no dia da operação, né? Mas em todo o planejamento, antes, durante e depois. É uma atividade extremamente puxada. Então, para deixar assim muito claro, Hamilton, eu não milito em valores de ingresso, ser maior ou menor. O que eu peço, tá certo, nas entrevistas, nos encontros, é que o torcedor, ele puder comprar lá na Patrimonial, tá certo, seu ingresso, que eles têm direito de comprar lá, que compre. Porque esses ingressos são vendidos na Patrimonial, eles ficam esses recursos para que a gente possa empregar nas obras, nas atividades que a gente tem no dia a dia. Mas no mais, departamento de futebol, operação, seja quem for, eles podem, eles fiquem à vontade lá, que da minha parte não tem nenhum tipo de se é caro, se é barato, se, entendeu? Entendi. Eu até acho que os ingressos que a gente vende no Santa Cruz, eles têm valores muito pequenos, tá certo? Muito pequenos. É um valor popular, né, Adriano? Eles têm valores muito pequenos, porque para você manter jogadores com salários que o torcedor quer, de 50 mil, de 80 mil, de 100 mil reais, você precisa gerar receita. E uma das receitas é exatamente no jogo. Então, você vai a um show, você vai a uma festividade, você não gasta menos de 50, 60. Você vai ao cinema, assistir um filme ali, você não gasta menos de 50, 60. Ah, mas tem aquele conforto. É verdade, você vai no shopping, vai ter um padrão é diferente, mas a gente está tentando mudar. Inclusive os projetos que nós fizemos, então, dos banheiros, muita gente dizia, olha, vamos botar corrente aí nos banheiros. De jeito nenhum. Não tem nada de corrente aqui, não. Nós vamos colocar banheiros aqui, projetos, que quando a gente for fazendo um a um, a gente vai entregando para que o torcedor se sinta num shopping, se sinta no aeroporto, se sinta num padrão de conforto. E quando a gente tem esse padrão de conforto, de cuidado, do clube cuidando com o torcedor, vai ter uma quebra aqui, outra ali, é possível que tenha, mas vai reduzir muito, porque você vai olhar para o outro. Você que eu digo, qualquer cidadão que estiver ali, quando alguém estiver quebrando, você, rapaz, não quebre não. Então veja, a questão dos projetos dos banheiros. Algumas pessoas, inclusive projetistas, né? Adriano, a gente deveria fazer as proteções, as bacias, um acidente que ocorreu, de jeito nenhum. A gente não vai fazer nada disso. Utilizar material que não fosse um material de primeira qualidade, de jeito nenhum. A gente vai utilizar aquilo que a gente tem de melhor para que o torcedor possa estar confortável no ambiente que a gente começa nos banheiros e depois vai modificando ao longo do estádio, ao longo do tempo. Então, eu acredito muito que o espaço, ele modifica as pessoas. Então, quando você tem um espaço sujo, desorganizado, as pessoas tendem a jogar lixo. Quando você tem um espaço limpo, dificilmente alguém vai sujar. Pode ser que tenha um ponto ou outro fora da curva, mas na média, isso não vai acontecer. Então isso é mais uma ação de inclusão social. O Santa Cruz não é um time só um time de futebol. O Santa Cruz é diferente. O Santa Cruz agrega as pessoas, ela une as pessoas. Tem pessoas que vão assistir aquela partida de futebol naquele instante ali, e é o único momento de lazer dele. Então ele vai buscar alegria, ele vai pegar todas as suas amarguras da vida, tá certo? E colocar ali. Então, quem está no Santa Cruz precisa entender, tá certo? Quais são as pessoas que levantam, que participam desse clube. Então, não é só vencer a partida de futebol, é muito mais do que isso. É agregar pessoas, é dar alegria, tá certo? Aquelas pessoas que são mais carentes, que são exploradas em suas vidas, tá certo? Ao longo da sua vida, são trabalhadores que são remunerações menores, com raríssimas exceções, mas na sua grande maioria, e que não tiveram
tá certo? As oportunidades de morar bem, de se alimentar bem, de ter uma oportunidade de trabalho, então uma série de coisas que, tá certo? As próprias pesquisas dizem que é o time do povo, é o time que tem maiores dificuldades, né? Torcedor que vem a pé para assistir o jogo, que guarda seu dinheirinho ali para contribuir. Tem ações, tem histórias que são belíssimas no Santa Cruz. Então é tudo isso. Então tudo isso tem que estar pensado em cada ação que deve ser feita no clube. Tu estava falando um pouco sobre projeto, tal, que teve as questões dos projetos. Sobre a pista olímpica ali, tem algum projeto para tentar pelo menos estender a arquibancada mais para frente? Pra... É porque a gente vê alguns projetos de arena, né, da Arena Tricolor, Arena Coral, mas tem algum projeto para aproximar mais ali do campo a questão da arquibancada, porque a gente vê que perde um espaço bastante grande, né? Se a gente for colocar ali atrás das traves, trazer mais para perto do campo. Tem projeto para ter a maior aproximação. Tem projeto para que os dois times consigam entrar no campo de jogo pelas sociais, saindo do vestiário e entrando ali pelas sociais e chegando no campo do jogo. Então, tem vários projetos. A equipe de arquitetura, de engenharia, vem trabalhando no Santa Cruz, desenvolvendo projeto nas guaritas, de entrada e de saída do clube. Tem esse projeto, tem projeto de uma praça de lazer em alguns espaços ali embaixo das arquibancadas. Então, tem vários projetos desenvolvidos, principalmente para o Plástico, para o Chico, para o Francisco Buarque. Tem vários projetos que são projetos belíssimos e possíveis de serem executados. Adriano, a gente está chegando aqui no final, mas tinha que perguntar fazer essa pergunta. A questão de imprensa, a gente vê que aquelas cabines ali, elas têm uma certa idade, né? Tudo isso. Tem algum projeto de melhoria nessa questão dessas cabines? E a outra é o seguinte: questão de melhoria das cabines de imprensa, ok. Agora, a segunda pergunta é o seguinte: a questão de internet. Eu sei que é simples de se resolver, de colocar ali um sistema que dê para os repórteres, jornalistas terem esse acesso à internet, porque na Arena tem, eu fui no último jogo agora na Arena do Santa Cruz, tem internet gratuita. Já fui na Ilha, no centro de treinamento, tem internet gratuita para o jornalista. No Náutico também tem, no centro de treinamento e também na questão do estádio tem internet. Eu gostaria de saber como está esse projeto para poder melhorar também a questão do jornalista, porque a gente muitas vezes quer mandar uma informação rapidamente e a gente não consegue. A gente sabe que a estrutura também é difícil, porque um 5G dentro do estádio ali embaixo é muito difícil de pegar, mas tem como melhorar essa questão para o jornalista, o setorista do clube conseguir ter um acesso bom de internet ali naquelas cabines? Tem, mas veja, depende dos dois lados, né? Do clube, ok? A gente está buscando fazer a nossa parte, mas depende da operadora. Só o clube a gente não consegue resolver. Então, se a gente traz uma operadora que coloca lá e ela não funciona, por mais boa vontade que a gente tenha, por mais ação que a gente tenha, a coisa não desenvolve. Às vezes a gente tem dificuldade na internet no próprio clube. Então, nós já tivemos assim, véspera de jogo, assim, gerar um caos e a gente Sim. tem alguns Nas problemas, não baterias, só na internet, como na energia. Teve um jogo que a gente faltou energia, teve que delegar para fazer alguns testes e ligar faltando alguns minutos. O pessoal da operação ligou para mim, Adriano, tem que fazer isso. A gente tem que testar antes para evitar um problema maior durante o jogo. A venda de ingresso, tudo ficou parado, mas a gente teve que fazer. Então tem alguns momentos que a gente vai ter que viver essas ações ainda, infelizmente. A gente está buscando resolver esse problema também da internet, Exílio. Espero que nos próximos dias a gente consiga vencê-los. Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade. é só a questão da parte de imprensa mesmo, a estrutural. Tem algum projeto? Tem um projeto do Estado que envolve a imprensa para que a gente possa disponibilizar a internet, tá certo? De forma que todos possam trabalhar, lazer, estar no jogo e conseguir se comunicar com o mundo externo.
Certo. Adriano, muito obrigado mais uma vez por ceder seu tempo aí, né, para essa entrevista exclusiva aqui para o 3 de fevereiro, juntamente com o Lance de Ouro. Qual é o seu recado aí para o torcedor, para a gente se despedir? Pedir ao torcedor que mantenha a confiança, né? Fomos o primeiro nesse momento agora nessa fase e possamos disputar não só o Campeonato Pernambucano para buscar o título, mas também o Campeonato Nacional, buscar o título que é o que a gente tanto almeja nesse ano de 2025. Então, confiança aqueles que têm cadeiras e camarote possam fazer o pagamento da sua anuidade e a gente está à disposição lá na Comissão Patrimonial. Um grande abraço, muito obrigado. Valeu, Adriano, muito obrigado. Tamo junto, pessoal. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o teu like e ativa as notificações para a gente bater a nossa meta de 5 mil